Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso pré-veste, tá? E a gente vai resolver as questões do Enem de trás pra frente, os últimos 10 Enems, tá? Eu vou dividir o Enem, cada Enem em 2 vídeos, porque senão fica um vídeo muito grande, né? Então, até porque certos Enems variam questões. Esse Enem de 2023 aqui, eu categorizei 18 questões de física, tá? Então, eu diria que vou fazer 9 hoje e 9 no próximo vídeo. 9 agora e 9 no próximo vídeo, tá? E, gente, olha só, tomo banho, tá? Eu tô com a mesma blusa do vídeo TRI, porque eu tô gravando o vídeo no mesmo dia. Mas, só pra aproveitar que eu já tô aqui com tudo armado pra fazer as questões com vocês. Então, eu peguei o caderno amarelo, então a ordem de questões, se você for lá no site do INEP, desculpa, gente, se vocês forem lá no site do INEP e procurarem a prova, é a prova amarela, tá? Que de Ciência da Natureza, que é o segundo dia, e você vai ver que são as questões de 91 a 135, e a gente vai começar a fazer a questão 91, que é a primeira questão que já começa com física. Vamos lá para nossa brincadeira, tá? Então, ele tá aí colocando uma tirinha do Maurício de Souza, e ele fala o seguinte no enunciado da questão 91. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas, ou seja, a voz deles, né? E o tamanho das latinhas, por aí vai. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre redução de qual característica da onda sonora, tá? Então, o que a gente tem que entender? Isso aqui é uma questão de ondas, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha em ondas. Primeiro, eu quero lembrar da equação fundamental da onda, tá? A equação fundamental da onda é que a velocidade da onda propagada é lambda vezes f, em que o lambda é o comprimento da onda e f é a frequência, certo? Ou eu posso escrever isso também como lambda sobre o período, porque a frequência é o inverso do período, beleza? Então, equação fundamental da onda escrita pra gente. O que é o comprimento da onda? O tamanho da onda numa corda. A frequência é a quantidade de ondas por unidade de tempo. E o período é o tempo que demora para uma onda percorrer aquele caminho todo do meio de propagação. No caso, a corda. Então, a gente tem uma corda aqui e essa corda é o meio de propagação dessa onda. Quando eu falo de um lado da latinha, isso faz vibrar a corda e aí uma onda se propaga ao longo, né? Uma onda periódica. Por que uma onda periódica? Se eu estou conversando, eu estou gerando várias vibrações naquela corda, tá? E chega lá do outro lado. O que eu preciso saber? Que o que determina a velocidade de propagação é o meio de propagação da onda, certo? Então, o meio de propagação da onda é a corda, certo? Se eu aumentar ou diminuir o meio de propagação da corda, se eu aumentar ou diminuir o comprimento da corda, eu não altero o meio de propagação. Eu só deixo ele mais extenso. Então, a velocidade de propagação da onda, ela se mantém a mesma. Para a gente que estudou acústica, a gente vai lembrar que sons graves têm frequência maior, ou frequência menor, e sons agudos têm frequência maior, certo? Só que como a velocidade de propagação é constante,
isso vai acarretar em comprimentos de onda diferentes para tons diferentes. Então, numa conversa, eu vou e falo num tom grave, depois eu falo num tom mais agudo, né? Os graves e os agudos vão mudando conforme a conversa vai acontecendo e vai ocasionando ao longo da minha conversa uma mudança no comprimento de onda o tempo todo. Então, para os sons graves, eu tenho um comprimento de onda maior, para os sons agudos, eu tenho um comprimento de onda menor. Porque a velocidade, da velocidade de propagação da onda, ela vai ser constante, porque ela depende do meio e da primeira situação, que é com a corda pequena, para a segunda situação, que é com a corda grande, não muda-se a velocidade. Então, vamos começar, né? Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redação de qual característica da onda sonora? Na letra A, ele está falando da altura da onda. O que é a altura da onda? É se o som é grave ou agudo. Um som alto, ele é agudo. Um som baixo, ele é grave. É só lembrar do elemento do instrumento aí, do instrumento contrabaixo. Ele tem um som bastante grave, né? Então, quando ele está falando de altura, ele na verdade está falando de frequência da onda ou de comprimento de onda, mas basicamente frequência. Então, a altura, ele está falando que mexe na frequência da onda. Mas repara, se eu tiver mantendo as outras condições inalteradas, ou seja, estou mantendo o mesmo tom de voz, estou falando na mesma nota, na mesma onda, tá? Se a velocidade não muda com o aumentar da corda, né, e V é igual a lambda F, não muda o resto das coisas. Porque V não muda. Então, aumentar a corda ou diminuir a corda não muda a velocidade de propagação da onda. Porque ela depende do meio e o meio mesmo. Então, se não muda a velocidade de propagação da corda e eu mantenho o mesmo tom, ou seja, eu mantenho o mesmo agudo ou o mesmo grave, a mesma frequência, se eu mantiver a mesma frequência, eu mantenho o mesmo comprimento de onda. Então, a altura que está associada à frequência não vai mudar. Então, não pode ser altura. Certo? E a frequência, como a gente já viu, ela é o inverso do período. Se não muda a frequência, não muda o período. Então também não pode ser o período. Tá? Agora, vou pular o item C curiosamente. Olha o item D. Velocidade da onda. Por que não muda a velocidade da onda? Porque a velocidade da onda está associada ao meio de propagação. Se o meio de propagação que é a corda não mudou, a velocidade não muda. A velocidade do som naquele meio vai ser sempre aquela. E o comprimento de onda? Repara, se V é igual a lambda F e V não muda, se F não muda, lambda não muda. Então também não muda o comprimento de onda. Só sobrou para a gente a letra C, tá? Que é a amplitude. E aí, o que é a amplitude de uma onda? Tá? Você tem lá, se você escrever, fizer um eixo, deixa eu fazer aqui com retinhas. Ele ali. Se eu fizer aqui um eixo, né, para representar uma onda, isso aqui é uma representação gráfica de uma onda, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar bonitinho aqui. Uma onda, depois outra onda. Ih, rapaz, não, deixa eu desenhar de novo, peraí. Vou botar uma onda aqui. Ó. Até que eu sou bom nisso. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é essa distância aqui. Isso aqui é o lambda da tua onda. Certo? Isso aqui é o tamanho de uma onda. Um pulso inteiro. Tá? Uma barriguinha para cima, uma barriguinha para baixo. O que é a amplitude? A amplitude é essa distância daqui. Que é a distância do eixo de propagação. Porque a onda, ela se movimenta para lá. No caso, se começa a vibrar uma corda, ela propaga essa onda numa direção com uma determinada velocidade. E a minha corda vibra para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Certo? Agora, olha. Pensa em termos de mecânica mesmo, tá? Uma corda maior, no total, tem mais massa. Certo? E para eu mudar a altura, para fazer ela vibrar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo,
porque essa é uma onda transversal, ela sobe e desce, eu tenho que dar energia para essa onda, certo? E a energia, ela depende da massa do corpo, né? Se eu estou mantendo a velocidade constante e eu aumento a massa, tá? Eu vou precisar de uma energia maior para isso acontecer. Se eu aumentei a massa e quero manter a velocidade, né? Porque aqui a velocidade se mantém constante no meio de propagação, tá? Essa onda, para ter a mesma variação de amplitude, porque a energia de uma onda, ela depende da frequência e da amplitude, tá? Como a frequência não muda, o que pode mudar para a energia da onda é a amplitude. Com uma corda maior, ela é mais pesada. Eu precisaria de mais energia para manter uma vibração com a mesma amplitude. Só que ele falou que as demais condições permanecem inalteradas, tá? Então, o que vai acontecer com a minha onda? Ela vai ter menos energia. Com menos energia, se a frequência não vai mudar, a única coisa que pode mudar é a amplitude, certo? O que eu teria que fazer para a amplitude não mudar? Teria que falar mais alto, teria que gritar na corda, que aí gritando na corda eu conseguiria fazer com que a amplitude não se modificasse. Beleza? Então, resposta letra C, amplitude. Vamos para a próxima? Questão 92, tá? Que é mais uma questãozinha de ondas. Ó, ele fala lá um blá blá blá, ó. Informações digitais, dados são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, vocês nem mais sabem o que é isso, né? E não sei porque eles continuam colocando a questão. 2023, o cara tá falando de CD e DVD, com todo mundo guardando coisa na nuvem. Nem pendrive o pessoal usa mais. Agora é tudo iCloud, OneDrive, e os caras no CD e DVD aqui. Pô, tô te falando, a questão é feita anos antes. Ó, na forma de cavidades microscópicas, a gravação eletroóptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na área do disco. O CD é como se fosse um buraquinho de espelhos, né? Você vê um CD, um DVD, ele reflete, você se vê ali, parece que tá um espelho olhando. Então, a luz quando bate ali tem pequenos... porque você sabe que informação digital, ela é zeros e uns, né? Então, como é que funciona o laser? O laser bate e reflete, ou se tem um orifício que não reflete, ele bate e aquele orifício não faz a luz refletir. E aí ele tem o zero. Então, você determina o que são os zeros e uns da sua informação digital por um orifício ou não... Orifício não, por uma cavidade ou não cavidade, ou seja, por uma reflexão ou não reflexão. Então, quanto maior o disco, maior a área, maior a quantidade de cavidades que eu posso colocar para um mesmo laser, certo? Ou a outra forma de guardar mais informação ali é diminuir a espessura do laser, deixar ele fininho, entendeu? Que aí no mesmo tamanho de disco cabe mais informação, porque um laser grosso ele vai refletir numa determinada área. Um laser fino vai refletir em outra área, certo? Então, continuando aqui. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento de luz feito pelo efeito de difração. Aí você lembra, fenômenos ondulatórios. Aí você acha que é uma questão de fenômeno ondulatório. Você ouviu difração. Fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Ok. Definiu o que é difração, né? Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissões em menores comprimentos de onda. Menor, lembra? A velocidade depende do meio de propagação, tá? Quando eu estou com um laser no ar, a velocidade da luz é C, né? C vai ser igual a lambda F, certo? Se eu disse que fiz lasers com menor comprimento de onda, ele vai ter uma maior frequência. Menor comprimento de onda, maior frequência, porque a velocidade da luz é constante. Então, essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda.
possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores, ou seja, a espessura do laser diminuiu. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados de disco de uma mesma área? Ele quer otimizar, né? Otimizar, ou seja, gravar mais dados. Então, se ele quer gravar mais dados, ele quer o dado com o laser mais fino, ou seja, o laser com menor comprimento de onda. Porque ele falou aqui, ó, que o obstáculo, e quando ele definiu a difração para a gente, cadê o trecho do texto? Difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Então, eu reduzindo o comprimento de onda, eu reduzo o tamanho do meu orifício, cabe mais dado, tá? Então, para eu poder fazer isso, eu quero saber qual que é a cor da luz, ou seja, qual que é a cor da luz, ela é a frequência da luz, beleza? E se você se lembra do diagrama do espectro da luz, tá? Do espectro da luz que você viu em ondas ou em ótica, tu vai ver o seguinte, que tem lá numa ponta o vermelho, e aí vai aumentando nas cores do arco-íris até o, deixa eu ver, eu acho que isso aqui é violeta, tá? Até o violeta, certo? E aí, para cá fica o infravermelho. E depois do violeta fica o ultravioleta, tá? Isso aqui falando de espectro da luz, beleza? Essa nomenclatura é uma nomenclatura que acompanha a frequência da onda. Então, o infravermelho, infra é abaixo, né? O infravermelho ele tem uma frequência menor que o vermelho e o ultravioleta tem uma frequência maior do que o violeta. Como dá para você saber isso também, né? Se você fica no sol muito tempo, toma muito sol, toma muita radiação UV, UV é de ultravioleta. Isso causa danos na sua pele, pode causar câncer de pele. Por quê? Porque a radiação ultravioleta carrega mais energia, tá? Ela é uma radiação ionizante. Quando a gente falou, lembra que a gente falou que a energia ela depende de amplitude e frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Beleza? Então, quando eu estou falando de ultravioleta, eu estou falando de uma frequência mais alta, tá? Então, se o ultravioleta tem uma frequência mais alta que o violeta e o infravermelho tem uma frequência mais baixa que o vermelho, eu posso pensar que a frequência ela cresce do vermelho para o violeta, certo? Então, se eu quero uma frequência maior, eu tenho que procurar o mais próximo do violeta. Se eu olhar as minhas opções, eu tenho direto o violeta. Eu nem olho para as outras. Letra A, questão 92. Vamos para a próxima. Tá? Aí ele fala lá. O Bluetooth é uma comunicação sem fio de curto alcance, horrorosa inclusive, odeio Bluetooth, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes conectem e troquem dados entre si no padrão Bluetooth, denominado classe 2. As antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados de até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade. Então ele está falando que a intensidade é calculada por potência dividido por área. Ele já deu a fórmula aqui, ó. A intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. A unidade nos dá a dica. Considere como valor aproximado para π 3. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade é... Ora, preste atenção nisso aqui.
eu tô aqui com um emissor de onda, eu tô aqui com um receptor de onda, que é a antena. Antenas, elas emitem e recebem sinais. Então aqui eu tenho duas antenas. Uma antena emitindo o sinal. Deixa eu pegar aqui esse pontinho e botar mais perto. Eu tenho uma antena emitindo o sinal, eu tenho uma antena recebendo o sinal. E ele fala que esse sinal, ele é esférico. Então, se eu pegar aqui a emissão desse cara, ele vai emitir em todas as direções numa esfera crescente. O sinal, ele vai avançando dessa forma, ó, em todas as direções. Quando ele chegar lá na outra antena, deixa eu só apagar essa esfera daqui para a gente botar a esfera do enunciado. Não foi, consegui. A esfera vai ter chegado aqui, certo? Em que ela vai estar grandona, né? E ela vai ter percorrido toda essa distância aqui, ó. Toda essa distância aqui, que ele falou que é 10 metros, certo? Bom, ele disse que a potência é 2,4 miliwatts. E eu tenho uma esfera de raio 10, certo? Essa esfera, né, uma esfera, ela tem uma área de superfície. A área da esfera, aí tem que lembrar da matemática, a gente calcula com 4πr², que é a área da esfera, certo? Então, se a gente for resolver essa questão, a gente vai colocar aqui a potência, que é 2,4 miliwatts. Por que eu escrevi 10 a menos 3? Porque o milho é o prefixo de 10 a menos 3 e ele quer a minha potência em watts por metro quadrado. Então, eu tenho que botar tudo em unidadezinha do sistema internacional. Então, 2,4 vezes 10 a menos 3 miliwatts sobre 4, que é essa área da esfera. Porque essa área toda da esfera que cresceu lá, que expandiu a onda. 4 vezes π, que ele mandou aproximar para 3, vezes r ao quadrado. O raio dela, que é a distância entre as duas antenas, né? Vai ser 10 ao quadrado. Certo? Fazendo essa conta aqui, ó, eu já vou colocar que a intensidade é 2,4 vezes 10 à quinta. Por que 10 à quinta? Porque esse 10 ao quadrado, ele sobe mudando de sinal, não é? E aí vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2, que dá 10 a menos 5, certo? Isso tudo sobre 12. Deixa eu pegar isso aqui e jogar aqui para cá. Anteninha eu vou deixar aqui embaixo para a gente continuar essa conta. Ora, 24 dividido por 12 é 2. Então, 2,4 dividido por 12 é 0,2. Então, vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 5. Escrevendo em notação científica, a intensidade vai ser 2,0 vezes 10 a menos 6, porque eu andei com a vírgula para a direita. Lembra que quando eu ando com a vírgula para a direita, eu tiro um sinal, uma unidade do expoente. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo uma unidade do expoente por metro quadrado, certo? Que é 2 vezes 10 a menos 6, letra A. Beleza? Beleza. Então vamos para a próxima questão. Aqui, ó. Ele fala o seguinte: em uma indústria alimentícia, para a produção do doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus. É tacho de parede oca? Você sabe o que é um tacho? Eu não sei não, hein? Mas vamos continuar lendo a questão? Com uma entrada de vapor de água, ou seja, o vapor de água está entrando a 120 graus Celsius, e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ou seja, vai ter uma saída de água líquida. Então, eu sei que acontecem duas coisas. Eu sei que, primeiro, ó, vamos a um resumítio. Eu sei que calor é energia em movimento ou em trânsito,
devido à diferença de temperatura. Sempre da maior temperatura, vou botar aqui só temp, para a gente não perder muito tempo, para a menor temperatura, certo? Vamos colocar essa definiçãozinha aqui no canto. Deixa ela menorzinha aqui, que o calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura, sempre da maior temperatura para a menor temperatura. O calor trocado entre dois corpos, ele pode ter duas consequências. A variação na temperatura ou a mudança de fase. Beleza? O que é a variação na temperatura? Se você ganha calor, você pode aumentar a sua temperatura. Se você perde calor, você pode diminuir a sua temperatura. O que é mudança de fase? Se você é líquido e ganha calor, você pode virar vapor. Se você estiver lá na temperatura de mudança de fase. Se você é sólido, se você é líquido e perde calor, se você é vapor e perde calor, você pode se condensar e virar líquido, certo? Então, a troca de calor, ela tem essas duas possibilidades. Esse calor envolvido na variação da temperatura, a gente chama de calor sensível. Por que sensível? Porque ele chora? Não, porque a gente consegue medir observacionalmente, a gente vê a variação na temperatura, então ele é sensível. E o calor, que tem como consequência a mudança de fase, é o calor que a gente chama de calor latente, tá? O calor latente, o que é uma coisa latente? Uma coisa que é latente, uma coisa que está lá, está acontecendo, mas você não está vendo, né? Essa é a mudança de fase, tá? Então tem dois calores, a troca de calor, troca de energia, ela pode fazer duas coisas, mudar a temperatura e mudar a fase, certo? Isso é um resuminho de calorimetria, né? Você vai lembrar que a equação do calor sensível é o Q igual a mc delta θ, ou delta T, e o calor latente é o Q igual a ml. Mas nessa questão você não precisa de fórmula. Porque olha o que ele fala. Eu tenho um vapor a 120 graus Celsius que vai virar água a 100 graus Celsius, certo? Então, eu sei que para eu mudar de fase, eu preciso de estar na temperatura de mudança de fase. Eu sei que para o vapor condensar, ou seja, para o vapor virar líquido, né? Ou seja, vapor condensando é ele virando líquido. A temperatura em que isso acontece é 100 graus Celsius, certo? Só que o vapor entra a 120. Então ele tem que mudar de temperatura, ou seja, ele tem que perder calor até chegar a 100 graus Celsius, ou seja, tem que rolar um calor sensível, tem que ter calor sensível. Opa, ficou feio aqui. Tá tudo feio, tá bom. Tem que ter calor sensível, porque ele tem que variar a temperatura de 120 graus para 100 graus Celsius para poder ter água líquida em equilíbrio com o vapor, então tem que ter calor sensível. E se ele vai condensar, tem que ter calor latente. Que calor latente? Calor latente de condensação. Por quê? O calor latente, ele é o de mudança de fase, mas se eu estou pegando a água líquida do líquido para o vapor, é um calor latente de vaporização. Se eu estou pegando um calor latente do líquido para o sólido, é um calor latente de solidificação, né? Se eu pegar um calor latente de vapor para o líquido, já falei de vapor para o líquido, é o de condensação.
certo? Eu não te falei. Então, ó, eu estou mudando o vapor, a água, da fase gasosa para a fase líquida. Então, eu estou condensando a água. Se eu estou condensando a água, o calor latente é de condensação, beleza? Então, vamos ver as opções. No processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente de quê? Somente do calor latente de vaporização. Não, porque eu nem vaporizo a água nesse processo, tá? Nesse processo, em termos de mudança de fase, eu só condenso a água. Aí, ó, somente do calor de condensação, não somente do calor de condensação, porque eu preciso variar a temperatura de 120 para 100 para poder atingir a temperatura de mudança de fase. Então, eu preciso de um calor sensível, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Do calor sensível, ok, e do calor latente de vaporização, não, porque a água não vai vaporizar. A água vai condensar, tá? Vou pular o item D, curiosamente, tá? E o item E, ó, do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização, ou seja, a água vai condensar e vaporizar ao mesmo tempo. Pô, que loucura, né? Olha que detrator louco. Você sabe um pouquinho de calorimetria, você já sabe que esse é um detrator horroroso. Agora, olha isso aqui, ó, do calor sensível e do calor latente de condensação, que era o que a gente precisava, letra D. Tranquilo. Uma questão que envolve o conceito de calorimetria. Não teve nenhuma conta, a gente não precisou nem olhar a fórmula, a gente só precisava saber os conceitos. Repara que a única questão que eu fiz conta até agora foi 93, então a gente já fez quantas questões? 1, 2, 3, 4. 4 questões. Em 4 questões a gente fez conta? Nessa a gente vai fazer conta. tava bom demais para ser verdade, né? Questão 97. Agora, veja que a questão 97... ela também pode ser categorizada como uma questão de química, porque ela é uma questão que fala da equação de estado de um gás. A equação de estado de um gás, a gente chama ela tem o nome de um sujeito, que é a equação de Clapeyron, ou Clapeyron, enfim, como você quiser chamar aí. Né? Já morreu, ele não vai ligar. Beleza? Vamos ler então o enunciado. De acordo com a Constituição Federal, é a competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos, papapá. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Suponha um frasco metálico de um aerosol de capacidade igual a 100 ml, então ele já me deu o volume. O volume é 100 ml ou mililitros. Então vamos botar em litros. Daqui a pouco eu já vou te falar por que eu vou botar em litros. Mili é 10 a menos 3. Lembra que milha é dividido por 1000. Tá? Né? Contendo 0,1 mol de produtos gasosos, ou seja, então o número de mols é 0,1 mol. A temperatura de 650 graus Celsius. Só que numa equação de estado, eu tenho que me lembrar que eu não posso utilizar a temperatura em escalas não absolutas. Eu preciso de escalas absolutas. Então eu preciso... Lembra que eu falei naquele vídeo lá de questões que a gente vai encontrar questões de termodinâmica, isso aqui é uma questão de termodinâmica, tá? Dentro da física. Não sei de que é dentro da química, mas acho que é físico-química, tá? Mas na física isso aqui é uma questão de termodinâmica. E eu sei que para trabalhar com equações de estado, eu preciso usar temperaturas em escalas absolutas. Né? E a constante que ele dá, que é a constante R, é 0,082 litros vezes ATM por mol Kelvin. Então ele já deu a dica das unidades. Lembra que eu transferi para litro aqui? Por que eu transferi para litro aqui? Porque eu já tinha visto que a constante estava em litro, ATM, mol e Kelvin. Kelvin, unidade de temperatura. Então eu tenho que transformar essa temperatura aqui de Celsius para Kelvin. Eu somo com 273 para transformar para Kelvin. Quanto é que vai ficar? Vai ficar 3, aí 7 mais 5, 12, dá 2, sobe 1,
Aí vai ficar 923 Kelvin. Lembra que Kelvin não tem bolinha do grau, certo? E aí o que eu vou usar para resolver a equação de Clapeyron? Porque o que eu preciso? Ele quer saber, ó, qual é a pressão. A pressão. Só lembrar, né, da equação de Clapeyron. Qual que é a equação de Clapeyron? PV igual a NRT. Você pode dizer, ó, no meu caso, tá? Se você tiver aí com aquela nota baixa em física, quiser dar aquela aumentada, professor velho não rejeita trufa. Você pode comprar uma trufa lá na Cacau Show, você pode comprar uma trufa lá tem Cacau Show, tem Cacau Brasil, tem Copenhague, você pode comprar uma trufa. Professor velho não rejeita trufa. Eu adoro uma trufa. Então, eu vou substituir os valores, brincadeiras à parte, eu vou substituir os valores na equação de Clapeyron, você vai ver que não é difícil, é só substituir o valor na fórmula. Vai ficar P vezes 100 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. É igual ao número de mols, 0,1, vezes 0,082 vezes 923. Ó, 0,1 de um lado com 0,1 do outro lado corta. Você vai ficar que a pressão vai ser 0,082 vezes 923. E ele quer uma aproximação. Essa conta daqui vai dar aproximadamente 75 e alguns quebrados, tá? Que eu já fiz antes. Para poder saber a resposta, né? 75 e uns quebrados é mais próximo do que? Repara que não tem nem como errar. É 76. Letra C. Tivemos que fazer uma continha e tivemos. Essa conta vai ser chata de fazer? Vai. Mas tem que fazer, né? Às vezes aparece. Mas é uma questão que podia ser de química. Tem gente que julga que isso é química. Para mim é física, tá? Inclusive no currículo novo, BNCC, isso aqui acho que não nem aparece em química. Tá lá em física. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é uma questão de circuitos. Beleza? E aí uma coisa importante, tá? Para a gente entender de circuitos, é que quando a gente distribui resistores, né, em circuitos, eu quero só dar um em que compõe um circuito? Numa fonte de tensão, que é um lugar que tem carga elétrica para se movimentar. Então eu tenho lá uma bateria, que essa bateria ela tem carga elétrica que pode se movimentar ao longo desse condutor através de uma corrente elétrica, certo? E aí, eu posso ter diversos elementos nesse meu circuito que consomem parte da energia, né, transferida da bateria para esse indivíduo, né? Essa resistência daqui, né, esse resistor, por acaso, vai consumir, é o único cara consumindo a energia desse circuito que eu estou desenhando. Mas se eu fizer um negócio assim, ó, eu vou ter dois resistores, né? Eu vou chamar isso aqui de resistor R1. Esse aqui de resistor R2. Esse aqui de resistor R3. Tá? Esse cara vai consumir energia. Esse cara vai consumir energia. Esse cara vai consumir energia. Certo? O que eu tenho? Gente, fiz alguma besteira aqui. Não, desfiz. O que eu tenho? Que nessa configuração, todos os elementos vão consumir energia. Só que, quando eu tenho resistores em paralelo, né, esses caras daqui, dentro do circuito, isso aqui é uma representação de circuito, né, é um desenho de circuito, não é um circuito. Resistores em paralelo, eles têm uma resistência equivalente sempre menor do que a resistência individual do menor resistor ali presente, tá? Então, o que isso quer dizer? Tem dois resistores em paralelo, a gente já sabe que tem alguns truques de resolver resistência em paralelo. Quando está em paralelo, ou seja, em paralelo, significa que esses resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica ou à mesma diferença de potencial. Repara que
esses dois ramos, eles saem do ponto A para o ponto B no circuito, por exemplo. Se os dois saem do mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, eles estão na mesma diferença de potencial elétrico. Significa que eles estão na mesma DP, certo? Que é a diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico é o que faz cargas se movimentarem dentro de um condutor, certo? Então, se tem uma diferença de potencial entre A e B, vai ter uma corrente, essa corrente I aqui, ela vai dividir, vai para um I3 aqui e para um I2 aqui, certo? E aí, como é que a gente calcula a resistência total desse circuito aqui, que é um circuito que a gente chama misto? Misto por quê? Porque tem esse resistor... Ih, rapaz, eu apaguei tudo. Porque tem esse resistor aqui, R1, que está em série com essa malha em paralelo. Então a gente fala que esse é um circuito misto, tá? Então como é que a gente calcularia a resistência equivalente total do circuito? Vai ser o R1 mais a resistência equivalente daqueles ali em paralelo, certo? Beleza? Agora, o que eu vou ter aqui? Que essa resistência equivalente, em paralelo de 2, quando forem 2 resistores, aqui a gente tem 2, ela é o produto deles sobre a soma deles. Tá? Não estou fazendo conta nenhuma. Tá? Agora, este resultado vai ser essa REC vai ser sempre menor do que R2 e sempre menor, REC é de resistência equivalente, tá? Que R3. Ela é sempre menor do que uma das resistências, certo? Então esse valor para resistência equivalente aqui vai ser menor do que qualquer um desses dois. Se eu cortar esse, não esse, se eu cortar esse ramo, certo? Agora, essa associação não é mais, não tem mais um elemento em paralelo. Então, ó, isso daqui deixa de ser verdade e a resistência agora passa a ser R2, certo? Então, a resistência equivalente vai ser a soma dessas duas resistências aqui. Você lembra lá, a resistência em série, você soma os resistores, resistência em paralelo, você vai fazendo 2 a 2, produto sobre soma, tá? O que vai acontecer nessa situação? Você vai ter que lembrar da lei de Ohm. Deixa eu só apagar isso aqui agora, porque a gente não está mais tratando do resistor R3. Tá? Está só do R1 e do R2. Se eu me lembrar da lei de Ohm, tá? A lei de Ohm diz que a diferença de potencial é igual a R vezes I. E eu sei que a potência é igual a I vezes U. São as duas formulinhas mais famosas da eletrodinâmica, que a gente já deve ter visto a essa altura do campeonato. Você já está assistindo esse vídeo de circuitos, você já está ligado aí nessas duas equações. Se eu cortei um dos resistores, eu aumentei a resistência equivalente, porque antes essa REC daqui era menor que R2. Então, se U igual a RI, se eu subir R, eu diminuí I. Se eu diminuir I e o U ficou o mesmo, eu diminuí a potência. Certo? Voltemos para o nosso exercício. Vamos ler o enunciado. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas está representado na figura. Consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia, que é essa pilha aí. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada 2 queima. Essa lâmpada aqui queimou. Quando ela queima, toda essa malha de circuito aqui, ó, toda essa malha de circuito aqui sumiu. Agora, eu só tenho esse R. Mas se lembra que antes, tá?
essa REC de agora, tá? Eu vou fazer um negócio aqui. E não, peraí. Eu queria copiar o desenho, mas não vai dar para copiar o desenho. Essa REC daqui, que eu vou chamar de, sei lá, REC 1. Essa REC 1, ela vai ser menor. E aí, depois que eu queimar a lâmpada, essa REC 1 vai ser menor do que R. Então, quando queima essa lâmpada, o que vai acontecer? Aqui não mudou nada, aqui não mudou nada, mas aqui mudou. R ficou maior, certo? Se R ficou maior, lembra, U é igual a R vezes I, certo? Se U não mudou, que é a fonte de energia, e R aumentou, o I diminuiu. E eu sei que a potência da lâmpada, de cada lâmpada, P1 e P3, depende da corrente elétrica que passa por ela e da diferença de potencial a que ela está colocada. Agora, se eu diminuir a corrente total do sistema, eu vou diminuir a corrente que passa em cada uma dessas lâmpadas. E como o U delas não mudou, né, o U do meu sistema não mudou, eu tive uma queda na potência. Tá? Então essas lâmpadas aqui vão ter potências menores, ou seja, elas vão brilhar menos. Então, ó, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão menos intensos. Por quê? Porque quando eu aumentei a resistência total do circuito, eu diminuí a corrente elétrica total do circuito, e aí a lâmpada que não muda, quando eu passo uma corrente menor dela, vai fazer com que ela brilhe menos. Então vai ter um brilho menos intenso. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Isso aqui é tranquilinho, vai pela lei de Lenz-Faraday. Tá? É uma questão de... Você que está aí assistindo... Lei de Faraday-Lenz, Lenz-Faraday, Faraday-Lenz. Faraday-Lenz. Faraday. Você que está assistindo minha aula minha eletiva de energia renovável, está cansado de ouvir falar desse assunto aqui, tá? Ó, o fogão por indução e a indução magnética são aqueles cooktops bonitões, né? Que sempre tem lá nessas cozinhas modernas, cheias de coisa bonita, tá? Funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, que consequentemente com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule, né? Passa a corrente elétrica num objeto que possui resistência elétrica, essa energia é dissipada em forma de energia térmica, calor, que é o tal do efeito Joule, que eu falei lá no nosso primeiro vídeo, que é um assunto que sempre aparece, tá? A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por, presta atenção, tá? A lei de Faraday-Lenz é o princípio de funcionamento, por exemplo, das usinas hidrelétricas, que elas acontecem pela variação do fluxo magnético dentro de uma espira. Você tem aqui um enrolamento de fio, certo? E aí você faz variar o campo magnético dentro dessa espira de fio, e aí você faz produzir uma corrente elétrica. Quando o campo elétrico está numa direção e sentido, a corrente está num sentido. Quando o campo magnético está em outro sentido, você tem a corrente indo no outro. No outro aí, ó. Deixa eu até apagar que eu escrevi errado. Você tem a corrente elétrica indo no outro. Essa é a tal da corrente alternada. Por isso que a gente tem a corrente alternada. Por quê? Que eu faço variar o campo magnético dentro da minha espira, então eu faço gerar uma corrente elétrica ali. Isso se chama indução magnética. Eu posso fazer isso com o ímã também, né? É só variar o fluxo magnético, né? Não é nem só o campo magnético, mas o fluxo de campo magnético,
tá? Então, não tem a ver com radiação, não tem a ver com condução, não tem a ver com campo elétrico variável e nem com ressonância eletromagnética. O que causa a indução magnética é o campo magnético variável, né? Lei de Faraday-Lenz, pra gente brincar. Beleza? Vamos a mais uma, que eu acho que é a última. Não é a última ainda. Mas, ó, o pessoal do primeiro ano que fez a prova, do meu primeiro ano, 2023, fez a prova, devia fazer essa questão, devia saber fazer essa questão aí. Máquinas simples, polias, rodanas móveis e fixas. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. E agora os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 também podem utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto que a polia móvel divide as forças. Já está te falando que divide as forças. Já sabe que a polia móvel divide força, ele já te deu a resposta meio que aí, né? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis e as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 e M1 informada para os usuários que querem fazer a mesma força F? Repara que no aparelho do tipo 1, a força F que eu tenho que fazer tem que ter um módulo do peso do objeto. Por quê? Porque a polia fixa, essa associação de polias fixas, só muda a direção da força. Então isso daqui vai ser o quê? M1 vezes G. Certo? Agora, na segunda situação, eu tenho 1, 2, 3 polias fixas e uma polia móvel. E eu vou lembrar que para a polia móvel, a força que eu tenho que fazer é o peso da carga sobre 2 elevado a n, em que n é um número de polias móveis, tá? Então essa força F, que é a mesma dessa daqui, vai ter que ser o peso da outra carga, m2, sobre 2 elevado a 1, que é o número de polias móveis. Ou seja, a força é... Opa! Deixa eu tirar daqui. Botar uma setinha. A força que ele tem que fazer é mg, no caso, né? É m2 vezes g sobre 2. Como esses dois caras são iguais, porque é a mesma força que eles fazem, eu tenho que m1g é igual a m2g sobre 2. Certo? Então, corto os g's dos dois lados e eu quero a razão m2 sobre m1. Então eu vou jogar o 2 para o outro lado e o m1 para cá. E vai ficar assim, ó, vai ficar 2, que é igual a m2 sobre m1. Certo? Que é a nossa razão. 2, letra D. Tranquilinho, questõezinha de rodanas. Repara que o problema dessa questão foi a interpretação, tá? E agora acho que vamos para a última, e já está quase 1 hora de vídeo, né? Imagina se eu fizesse a prova toda aqui, 2 horas, tá? E imagina que eu estou fazendo a prova aqui e você não tem tudo de tempo para fazer não, mas é óbvio que eu estou explicando cada questão, por aí, parará. Então, na hora da prova você vai ter que ser um pouco mais ligeiro, você não vai poder explicar a questão, você vai ter que resolver a questão. Então, ó, questão 106 para a gente fechar o vídeo de hoje. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Tá? A gente sabe que num lançamento para cima, eu jogo o negócio para o alto, o negócio chega no ponto de altura máxima e depois volta e cai novamente em queda livre, certo? No ponto de altura máxima, a velocidade é nula, porque ele parou, velocidade nula. Só que em todo um movimento de lançamento para cima, a aceleração da gravidade está atuando. Ela não deixa de atuar porque o cara parou num determinado momento. Ela continua atuando, certo? Então, ele anotou esses valores aqui e aí ele fala que grandeza de módulo não tem sentido definido. E aí ele fala aqui o sentido da aceleração diferente de 0 para cima e para baixo, aceleração igual a 0 definido, velocidade diferente de 0 para cima e para baixo, para lá. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Eu sei que na altura máxima, a velocidade é 0, certo?
Na altura máxima, a velocidade é 0. E a aceleração é sempre a gravidade. E a gravidade tem um valor diferente de 0. Então, a aceleração vai ser diferente de 0. Certo? Então, vamos ver as respostas. Qual que é a combinação correta? E a aceleração é 0, mas ela está puxando o cara para onde? Para baixo. Então, a aceleração é 0 e para baixo. Então, ó, eles solicitam aos alunos que a escolha que corresponde à combinação correta é V igual a 0, ok. E a aceleração diferente de 0 para cima? Não, isso aqui está errado. Né? V diferente de 0? Não, isso aqui está errado. V igual a 0 e A diferente de 0 para baixo? Ok, é essa opção. Vamos ver as outras. V diferente de 0, errou. V diferente de 0, errou. Letra C. Certinho? Então, gente, depois a gente resolve a outra metade dessa prova, tá? Qualquer dúvida, me aciona, me pergunta, manda mensagem na plataforma, me para no corredor e vamos continuando, vamos resolvendo, que vamos resolver todas as provas até 2014. 2014? 2014. Tranquilo? Um beijo pra vocês, até a próxima.